Caro amigo trabalhador da Seara Espírita, a primeira URI, União Regional Espírita do Litoral do Paraná, por sua diretoria atual, consciente do momento ímpar que nosso planeta Terra atravessa com a pandemia da Covid-19, presságio de possíveis dores físicas ainda maiores do que já se vem enfrentando, mas sobretudo o anúncio da profícua transformação de seus habitantes a fim de torná-los aptos a ingressar e colaborar para o mundo de regeneração anunciado pelas instâncias espirituais, vem através deste comunicado partilhar convosco das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do movimento espírita do litoral e ao mesmo tempo convidá-lo a participar conosco destas oportunidades valiosas de aprendizado e auxílio mútuo. Desde algumas semanas, todas as casas espíritas desta primeira URI, seguindo as orientações das autoridades de saúde, bem como da Federação Espírita Brasileira e Federação Espírita Paranaense, por decisão unânime de suas diretorias, suspenderam temporariamente as atividades presenciais, palestras públicas, passes, atendimento fraterno, grupos mediúnicos, evangelização infantil e grupo de jovens. Contudo, havia necessidade de se dar continuidade ao movimento espírita do litoral, em especial nesse momento em que tantas dificuldades materiais e espirituais podiam se instalar em nossos lares, agravando ainda mais as dores já existentes. Criou-se então o grupo de tarefeiros espíritas da primeira URI, com aqueles que aceitaram o convite e o desafio de coordenar e organizar atividades virtuais, via WhatsApp, Facebook, etc., com conteúdos espíritas, a fim de dar continuidade às tarefas desenvolvidas dentro das casas espíritas. Após alguns percalços iniciais, por conta da falta de intimidade com esse tipo de tecnologia, situação, aliás, enfrentada por grande parte da população mundial, foram oferecidas ao público espírita do litoral as seguintes atividades virtuais: Evangelho no Lar, todos os dias, das 20 às 20h30. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, segundas-feiras, das 21 às 22h. Estudo do Livro dos Espíritos, sextas-feiras, das 18h30 às 19h55. Estudo da Mediunidade, sábados, das 18 às 19h30. Irradiação, áudios de aproximadamente 15 minutos, divulgados diariamente às 21h. E grupo de jovens, segundas-feiras, das 19 às 20h e sábados, das 18 às 19h. Para essas atividades serão enviados links de acesso às videoconferências através do grupo de WhatsApp Tarefas Online Primeira URI, bastando ao interessado clicar no link, que pode ser acessado via computador, sem instalação de nenhum programa, ou pelo celular, bastando ter instalado o aplicativo Hangouts ou Meet, além de uma conta de e-mail no Gmail, para que possam ser identificados os participantes. Contudo, caro amigo, em que pese todo o trabalho desenvolvido diariamente por esses trabalhadores, a fim de permitir que o público espírita continue tendo acesso à mensagem cristã sob a luz do Espiritismo, tem-se observado que poucos têm acolhido a esses convites, sendo que as atividades mais acessadas não chegam a 20% dos convidados. E o que é mais lamentável é que poucos são os trabalhadores das casas espíritas. Vale lembrar que o exercício da mediunidade, em qualquer de suas formas, precisa ter continuidade, não apenas pela responsabilidade assumida pelo médium, mas em especial pelos possíveis desajustes emocionais que seu abandono pode dar consequência. Na obra Diretrizes de Segurança, capítulo 26, Divaldo Franco nos ensina que mesmo que abandonemos o exercício mediúnico,
o intercâmbio continua. Abre aspas. O indivíduo continua médium, mas já que ele não dirige a faculdade para as finalidades nobres, vai conduzido pelas entidades invigilantes no rumo do desequilíbrio. Fecha aspas. E ainda cita Emmanuel, que afirma através da psicografia de Chico Xavier, abre aspas, quanto mais trabalha a enxada, mais a lâmina se aprimora. A enxada, relegada ao abandono, vai carcomida pela ferrugem. Fecha aspas. Assim, caríssimos irmãos, necessário é que nos esforcemos para levar aos trabalhadores de nossas casas o conhecimento dessas possibilidades de trabalho e de aprendizado, seja participando dos grupos de estudo, da mediunidade, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, seja acompanhando diariamente o Evangelho no lar, ou as irradiações, ou ainda encaminhando os mais novos aos encontros virtuais do grupo de jovens. Observe, caro amigo, que a prática comum nas casas espíritas, seguindo a orientação dos espíritos, de que qualquer participação em qualquer das atividades da casa espírita, grupo de passes, palestras, atendimento fraterno, grupo mediúnico, evangelização, etc., deve ser obrigatoriamente precedida de participação assídua e contínua em grupos de estudos que a casa oferece, não apenas para sintonizar com a equipe espiritual trabalhadora da casa, mas também para harmonizar-se internamente, a fim de poder ser ferramenta útil no auxílio dos verdadeiros trabalhadores, que são os espíritos. Como então poderá um desses trabalhadores, quando retornarem às atividades presenciais, auxiliar na execução das tarefas da casa espírita, se não está sintonizado com os demais trabalhadores? É evidente que precisamos ressalvar os casos em que, por impossibilidade material, como a falta de uma internet rápida e disponível, o trabalhador não possa participar dos encontros virtuais, mas que esteja, de outra forma, realizando o estudo em seu lar. Porém, não se pode olvidar que muitos trabalhadores julgam que as casas espíritas estão em férias coletivas, ocupando suas horas diárias com atividades outras, de cunho menos elevado. O Evangelho do Cristo, sob a luz da doutrina espírita, nos adverte quanto às responsabilidades individual do ser e que o ensino ou a educação não pode ser imposta, pois o fruto amadurece quando lhe é chegada a hora. Mas relacionamos aqui trabalhadores já engajados no movimento espírita e que, por certo, não estão se dando conta da importância do movimento para toda a humanidade, em especial para os espíritas, aos quais foi confiada a tarefa de divulgar o Evangelho de Jesus em sua forma mais lídima e despida de fantasias apocalípticas. A fim de sustentar nossas reflexões, servimos-nos de um pequeno trecho extraído da obra Amanhecer de uma Nova Era, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, no capítulo em que trata dos atendimentos coletivos realizados pelo grupo de trabalhadores espirituais, liderados pelo brilhante Bezerra de Menezes. O médico dos pobres fala sobre o assunto com tamanha clareza e autoridade sobre a tarefa que incumbe a nós, os trabalhadores espíritas, de retornar às origens do dever e da caridade, vivendo, sobretudo, aquilo que preceituamos aos que buscam socorro nas casas espíritas. Abre aspas. Este momento severo de identificação de responsabilidades é também o de preparação para que se possam criar as condições hábeis para as ocorrências da felicidade que um dia pairará no planeta terrestre. Aos que se encontram vinculados a Jesus, cabe a indeclinável tarefa de preparar o advento dos dias melhores, sem jactância nem precipitação, igualmente não complicando as possibilidades de realização. A fatalidade do bem alcançará a meta destinada,
mas todo aquele que se fizer impedimento, consciente ou inconscientemente, será afastado, sofrendo as consequências da sua insubordinação, porquanto quase todos hoje estamos cientificados de que está acontecendo, assim como do que virá a suceder. O nosso labor na esfera espiritual será complementado pelos espíritas conscientes e, sem dúvida, por todos os cidadãos afeiçoados ao dever e à prática dos compromissos assumidos com honradez. A fé esclarecedora facilita a realização do programa, mas serão os sentimentos dignos que se encontram em todas as criaturas que se encarregarão de tornar realidade os projetos em desenvolvimento. Divulgar, portanto, a lição da verdadeira fraternidade, vivenciando-a, esclarecer as massas pelo exemplo, despertar as consciências adormecidas mediante as clarinadas de ações benéficas, superar os apelos das paixões primitivas em favor da autorrealização, constituem compromissos de todos os seres humanos para a terra da esperança. Fecha aspas. Façamos então, meus irmãos, num esforço comum, uma corrente de vibrações positivas em favor do nosso planeta Terra, mas também deixemos nossa contribuição no sentido de auxiliar na transmutação das energias que pairam sobre o globo terrestre. Assim como nosso Mestre Jesus nos ensinou há mais de 20 séculos, acendamos a candeia dentro de nossos corações através do estudo, da prece, do esclarecimento, a fim de que sejamos os primeiros iluminados, mas também possamos lançar a luz no caminho dos nossos irmãos, começando por aqueles que convivem conosco em nossos lares. Caso você deseje participar, mas não tenha conhecimento técnico ou precise de alguma orientação, entre em contato conosco através dos números abaixo, que teremos disposição para lhe auxiliar e a alegria de lhe receber em nossos grupos de trabalhos virtuais. Deus esteja convosco hoje e sempre. Um abraço fraterno, Primeira União Regional Espírita do Paraná.